Seja bem-vindo ao canal Homens como Jesus. Canal esse que será o maior canal da América Latina e, por que não se dizer, o maior canal do mundo, voltado para gerar homens como Jesus. Homens semelhantes a Cristo. Eu sou Kleber Machado e Deus tem me direcionado para mover uma geração de homens a serem parecidos com Jesus. Oi, minha vida. Tá bom, obrigado, tá? Eu venho trilhando essa caminhada em Cristo desde a minha infância. Porém, agora com 30 anos, eu tive um encontro sobrenatural com Jesus, como eu nunca tive antes. Foram vários pontos de orações, foram várias mudanças que aconteceram e que Jesus moveu meu coração para se voltar a esse ministério dos homens, sabe? Algo que a gente sente que está sendo fragilizado, está sendo atacado poderosamente para ser destruído, a hombridade, para ser destruído a masculinidade em nossos tempos. E são 7 pontos assim que Deus me levou a frisar. E quais pontos são estes? O ponto de ser um pai como Jesus, ser um esposo como Jesus, ser um filho como Jesus, ser um amigo como Jesus, ser um líder como Jesus, ser um servo como Jesus e ter a mente e o coração de Cristo. E o interessante é que, como foram levantados esses pontos para vocês entenderem um pouco mais disso que o Pai está gerando em mim e está há um bom tempo, se eu posso dizer assim, não incomodando mais. Kleber, você tem que passar isso, você tem que compartilhar isso. Há um tempo atrás, né, quando começou essa parte mexendo algo diferente em mim, assim, como um homem mesmo, sabe? Um homem como Jesus. Eu sempre orava, Senhor, eu quero ser um pai melhor. Senhor, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um líder melhor, eu quero ser um servo melhor. Mas chegou um certo ponto que as coisas continuavam muito travadas. Eu perguntei, Senhor, por quê, né? E o pai falou assim, Kleber, a sua oração está sendo, Senhor, eu quero ser melhor. Mas melhor comparado ao quê? Qual que é a sua referência de ser melhor? Ser melhor do que você é mesmo. E quem é você? Tá entendendo? Quem somos nós? Qual que é a nossa base? Paulo mesmo dizia, eu sou o pior dos piores. Então o que é ser melhor do que o pior dos piores? Eu não sei se você está me entendendo. E o Senhor me direcionou a mudar a minha oração e começar a orar. Senhor, eu quero ser um pai como Jesus, um esposo como Jesus, um filho como Jesus. E esses 7 pontos foram gerados em oração. E aí você entende que o nível foi elevado, vamos dizer, a um nível hard, se pode dizer assim. Por quê? Porque a maior referência estava sendo colocada nessa oração. A referência não era eu mesmo. A referência não era uma referência humana, uma referência de um grande homem que eu conheço. A referência era e é Jesus. Então elevou de uma maneira muito exponencial. E além de tudo isso, chegou um certo momento em que canções e palavras começaram a mexer muito comigo. Uma canção do Vilas Boas começou a trabalhar muito na minha mente. Aquela canção em que ele fala que os homens que viram a face de Cristo nunca mais foram os mesmos. E nessa mesma leva, nesse mesmo momento, o Douglas Gonçalves, em um podcast que estava falando sobre a igreja perseguida, ele trouxe algo que me tocou de uma forma profunda e fez eu me conectar muito com esse homem que foi transformado. Ele falou o que Paulo viu no caminho de Damasco
em que ele foi transformado e ele realmente se tornou um novo homem. Paulo ele era um perseguidor. Paulo queria matar aqueles que estavam levando o cristianismo. Paulo ele queria destruir isso que estava sendo gerado. E em minhas orações, em meio a esses embates e orando, Senhor, eu quero ser um pai como Jesus, um esposo como Jesus, um homem como Jesus, mesmo não sendo, mas sempre mantendo essa busca incessante, sabe? Eu comecei a orar sobre isso também. E eu te falei, pai, Paulo, que se tornou um grande homem, um homem como Jesus, ele não queria ser isso. Ele não queria ser parecido contigo. Ele não queria te servir. Ele não queria ser o teu discípulo. Muito pelo contrário. O que Paulo queria era te perseguir. Ele queria matar os teus. Ele queria acabar com o cristianismo. Esse era o foco de Paulo. E ele foi alcançado no caminho de Damasco sem pedir isso, sabe? Sem solicitar isso, sem ter uma intimidade com o Pai. Eu falei, Senhor, diferente de Paulo, eu quero isso. Eu quero ter mais intimidade. Eu quero ser mais parecido com você. Eu quero ser um homem como Jesus. Então, esses pontos foram muito fortes de orações em vários momentos no decorrer, porque eu vejo que a nossa vida é formada por ciclos, sabe? Ciclos e pontos de maturidade, de oração e de crescimento. Então, esse foi um ciclo muito assim importante na minha vida, sabe? E em dezembro deste ano, Deus gerou muitas coisas, muitas mudanças. Para quem me conhece, vocês ainda não me conhecem, mas podem até. A gente vai começar a gerar uma intimidade muito grande agora através do canal. E também, se quiser me conhecer mais, é só ir lá no @KleberMachado, que vocês vão me conhecer um pouco mais. Mas eu comecei uma mudança que iniciou no meu interior e refletiu no meu exterior. Eu perdi 10 quilos no decorrer desse período e eu achava que era só algo, vamos dizer, da saúde, mas não, Deus estava me mudando por dentro e através disso, né, Kleber, o que é ser um homem como Jesus? Aonde que foi sentido as maiores mudanças? Foram nas coisas pequenas do dia a dia. Maneiras em que eu comecei a tratar a minha esposa, maneiras que eu comecei a tratar os meus filhos, maneiras em que eu comecei a me dedicar de uma forma diferente. E se perguntar, Kleber, você era um bom pai? Você era um bom marido? Não falando por mim mesmo, mas a minha esposa falando e falando, pessoas falando sobre a minha paternidade, sobre quem eu sou. Sim, um bom marido, sim, um bom pai, mas muito aquém do que é ser um homem como Jesus. E eu conseguia ver que eu tinha muitos defeitos. E os maiores defeitos eram nas pequenas coisas. E não quer dizer que eu sou um homem perfeito, muito pelo contrário. Mas eu estou no caminho, vivendo o processo. O processo de ser um homem como Jesus. E isso é muito maravilhoso. É maravilhoso quando nós se colocamos na presença do Pai e a gente começa a clamar por isso e viver esse processo. E viver essa trajetória dessa longa jornada que é ser um homem como Jesus. E dentro disso eu comecei a notar nos pequenos detalhes, nas pequenas mudanças, nas pequenas dedicações, e tinha algumas coisas que aconteciam e que eu olhava para mim e tipo, uau! Isso daqui não pode ter vindo do Kleber, porque o Kleber não agiria dessa maneira. Isso daqui só pode ser o Espírito Santo gerando. Só pode ser o Espírito Santo que está me modificando por dentro. E eu, cara, uau! Aqueles pontos de oração estão se tornando realidade. Eu estou me tornando um homem como Jesus em vários aspectos. Então, isso foi muito legal porque outra questão que eu notei no decorrer de tudo isso, né? Eu quero falar um pouco mais, vai ser mais um bate-papo mesmo, esse primeiro vídeo para vocês me conhecerem um pouco mais, né? E entender aonde foi forjado e onde está sendo formado toda essa questão de impactar homens, certo? De forjar homens como Jesus. E no decorrer de tudo isso que estava acontecendo, quando eu estava fazendo Homem ao Máximo,
um curso excelente. Se tem esse curso na sua cidade, na sua comunidade, na sua igreja, façam, porque é um curso excelente. E o Homem ao Máximo fala muito a ser elevado ao máximo do seu potencial, né? Ao máximo do seu potencial, que é ser um homem como Jesus. E eu comecei a entender nesses meios, eu falei, ok, Senhor, eu quero chegar ao máximo do meu potencial. Mas como que eu vou chegar ao máximo do meu potencial? E o Senhor começou a mostrar que quando a gente começa a trilhar esse caminho, essa busca por ser um homem como Jesus, Ele vai nos dando ferramentas no decorrer dessa caminhada. Então, em um certo momento, iniciei uma terapia. Em um outro certo momento eu iniciei o Homem ao Máximo. Depois eu comecei a participar de algo que tem aqui na minha cidade, que é o Café com a Presença. Homens que se reúnem com um propósito de hombridade. A gente segue um livro e vai tendo, vamos dizer, eu entrei em um ecossistema de homens que querem ser mais parecidos com Jesus. Depois eu fiz o método CIS, que mergulhei de uma forma extraordinária também de conhecimento e de cura. E o que eu entendi? Né? Que nós somos formados homens perfeitos. Deus nos forma para ser homens perfeitos, mesmo que o pecado do homem caído, né, de Adão, acaba vindo conosco desde o início ali, mas Deus nos gera para ser homens perfeitos. E quando eu digo ser homens perfeitos, é ser homens como Jesus. Porém, no decorrer da caminhada e conforme a gente vai crescendo, nós vamos criando crenças e várias coisas que vão, vamos dizer, blindando esse homem que Jesus realmente gerou para ser. E nesse período Deus me mostrou muitas crenças, muitas limitações, ou seja, qual palavra você querer usar, limitações, crenças, bloqueios que estavam impedindo de eu conseguir me enxergar do propósito que Deus tem para mim, da ambição que Ele tem para mim. Então, no decorrer de tudo isso, eu comecei a enxergar e eu comecei a ver qual que é realmente o meu propósito. E o meu maior propósito é esse, e é isso que eu estou fazendo agora. O meu maior propósito é alcançar homens. Homens do meu ecossistema, homens que estão ao meu lado, homens que estão na cidade de Joinville, que é onde eu moro, homens que estão no estado de Santa Catarina, homens que estão no Brasil e fora do Brasil. Alcançar esses homens para gerar Jesus na vida. E qual que é o maior impacto de gerar Jesus na vida de um homem? Porque quando um homem ele começa a ser transformado e ele começa a percorrer o caminho de ser um homem como Jesus, automaticamente a sua esposa ela começa a ser transformada e ela começa a se tornar uma mulher como Jesus. Através dessa transformação do casal, os filhos começam a ser transformados. Então, quando eu tenho a transformação do homem, eu tenho a transformação da mulher, eu tenho a transformação dos filhos. Automaticamente, eu mudei e eu alterei uma geração. Certo? Coisas que estavam alcançando essa família já não irão alcançar mais. Então, um homem transformado, uma mulher transformada, uns filhos transformados. Automaticamente eu tenho uma família mudada. E uma família mudada, ela acaba impactando uma geração, transformando uma geração. E esse é o maior objetivo da minha vida. Transformar uma geração, mudar uma nação, mudar um país através de homens como Jesus. Então, é para essa jornada que eu te convido. Eu te convido, você que quer ser um homem como Jesus. Você que quer transformar primeiro a sua casa, o seu lar. Através de você, através dessa transformação de Jesus na sua vida, todo o seu lar, todo o seu ecossistema será transformado. Sabe essas angústias, sabe essas dificuldades que você tem, sabe essas limitações que você tem, essas crenças que você tem que impedem de você conseguir enxergar o grande propósito de Deus na sua vida? Tudo isso vai ser desvendado
quando você começar a trilhar essa jornada de ser um homem como Jesus. E é isso, e esse é o principal objetivo do nosso canal. E esse é o principal objetivo que eu te convido a participar desse canal. Então eu estou te chamando para uma jornada. Quando eu estou agora te convidando para seguir esse canal Homem como Jesus, para compartilhar esse canal Homens como Jesus, para fazer parte de tudo isso, eu estou te convidando para uma jornada. E essa jornada não é minha. Essa jornada é nossa. E essa jornada, quem nos dá essa ordem é Jesus. Esse propósito não é meu. Esse propósito é nosso. E nós, como homens sábios e como homens como Jesus, iremos transformar a nossa família e iremos transformar a nossa nação. Então você que quer fazer parte disso, eu te convido para entrar nessa jornada do Homens como Jesus, para entrar nesse canal, seguir o nosso canal, compartilhar o nosso canal. Comente aqui qual que é a sua maior dificuldade como homem, qual que é a maior dúvida que você tem sobre esse projeto, sobre essa jornada de ser um homem como Jesus. Quem são os homens que você quer alcançar nessa jornada? Compartilha com eles, porque eu creio que isso que Deus está gerando será uma grande mudança, de um avivamento para a nossa nação. Porque quando homens forem mudados, a nossa família será mudada e um avivamento começará no nosso lar. E através dos lares, os avivamentos serão gerados nas cidades, nos estados e no país. E aí sim, grandes coisas irão acontecer na nossa nação. Então não esquece, segue o nosso canal Homens como Jesus, curte, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. E não esqueça, independente do que for, seja um homem como Jesus.